Jesus. Amém? Queridos, nós vamos começar uma série hoje na carta de Tiago. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Tiago. E nós vamos ler somente o versículo 1 hoje, né? Mas nas próximas semanas nós vamos estar tratando dessa carta, refletindo sobre essa carta, uma carta preciosa, uma carta que fala das implicações do Evangelho de uma maneira prática, né? Tiago trata de assuntos práticos, Tiago está encorajando a igreja do Senhor que estava enfrentando adversidades no primeiro século, trazendo orientações claras, práticas, dizendo, olha, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. Nós vamos ver muitas coisas práticas nessa carta, nessas semanas. E eu quero então deixar aqui um desafio para você. Leia a carta de Tiago. São 5 capítulos. Você, na verdade, se você quiser, você mata isso essa semana, né? Sexta-feira você acaba, se você quiser começar amanhã, né? Então, leia a carta de Tiago e à medida que nós fomos expondo a carta, vocês vão estar relembrando assuntos importantes aí para a nossa vida cristã, ok? Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Podemos ler de novo? Um versículo só? Simples, né? De repente você vai até decorar o versículo, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Talvez na sua Bíblia diga dispersão, né? Vamos orar? Senhor amado, muito obrigado, porque estamos na Tua presença, adorando o Teu nome, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua majestade. Obrigado pelas orações, obrigado, Senhor, pelas canções, e pedimos agora que o Teu nome seja glorificado também na exposição da palavra e também em ouvirmos a palavra, Senhor. E nós não queremos somente ouvi-la, mas praticá-la para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Querido, olhando para esse versículo inicial, que é a saudação inicial, nós nos deparamos com uma questão de identidade aqui, né? É muito comum no nosso mundo, né, pessoas quererem se aproximar de celebridades, né, e até mesmo declararem ou afirmarem a sua proximidade. Isso traz um certo status, né? Eu, nos últimos anos, por motivos óbvios, né, tenho ido a Florianópolis, né, por causa lá da geração que está crescendo ali. Eu gosto muito de estar ali, pelo menos uma vez ao ano. E à medida que você vai chegando em Florianópolis, tem lá a foto da família do Cristiano Ronaldo, né? Ele tem investimento ali naquela região, tem uma outdoor, vários na estrada, né? E tem ali ele e mais 2 pessoas ao lado, a mãe e a irmã, né? Na verdade, ele fala muito bem publicamente da família, né? Pelo todo o apoio que ele recebeu, mas na verdade a gente precisa pesquisar o nome da mãe, né, que está ao lado dele, né? E aí muitas pessoas dizem assim, é a mãe do famoso, é a mãe da celebridade. Então isso é muito comum, né? As pessoas se aproximarem e afirmarem isso. Uma outra coisa que acontecia no passado e hoje acontece menos é quando existia alguma ação policial, né, no trânsito, e aí a pessoa pedia lá, o policial, a autoridade ali pedia documento do carro e documento, a habilitação, e alguém dizia assim, você sabe de quem eu sou filho? Geralmente era filho de alguém importante, um desembargador, né? E aí o policial dizia assim, não, eu pedi só a sua habilitação. Se eu quiser saber de quem você é filho, eu pediria a sua certidão de nascimento, né? Mas eu só quero a sua habilitação e o documento do carro. Então isso era muito comum, né? As pessoas
afirmando a sua identidade a partir de um relacionamento com alguém famoso. Quando a gente pergunta quem é você, como a sua identidade é definida, essa simples pergunta muitas vezes gera uma certa complicação na resposta. Quando a gente pensa no Ocidente, onde nós estamos, né, pensando em Europa, Américas, né, geralmente essa resposta está associada à profissão. Quem é você? Como você se define? Eu sou um engenheiro, eu sou um médico, eu sou um arquiteto, eu sou um pedreiro, eu sou um jogador de futebol. Então, há uma associação quase que imediata ao seu trabalho, à sua ocupação, aquilo a que você se dedica, né? Na verdade, até os espanhóis fazem essa pergunta: a que te dedicas? Né? Ou seja, você trabalha com o quê? No Oriente, sobretudo nos tempos bíblicos, a gente lê isso, essa resposta sobre a identidade de uma pessoa estava ligada à sua família. Por isso que você lê muito na Bíblia assim, olha, fulano, filho, né? Josué, filho de Num. Bartimeu, filho de Timeu, porque a identidade dele estava associada à sua família, ou à sua tribo, né? As tribos, elas se casavam entre elas, ali as pessoas de uma tribo casavam-se com outras da mesma tribo. Era uma questão de identificação. E é interessante, quando nós olhamos para esse versículo, nós percebemos que Tiago se autodefine simplesmente: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é muito curioso, irmãos. Isso aqui é algo que revela os valores do reino de Deus. Por quê? Porque Tiago era irmão de Jesus. Biologicamente, meio-irmão de Jesus, né? Por parte de mãe. E Tiago não diz assim, olha, o que eu vou dizer aqui para vocês precisa ser ouvido, porque vocês sabem de quem eu sou irmão. Mas ele diz, Tiago, servo de Deus. A palavra doulos, escravo, e do Senhor Jesus Cristo. Então, a grande ideia que eu quero compartilhar nessa manhã, nessa passagem, é servir a Deus e ao Senhor Jesus Cristo é um privilégio de quem foi alcançado pela graça salvadora de Deus, com o propósito de abençoar vidas para a glória do Senhor. Amém? Privilégio. Servir a Deus, servir ao Senhor é um privilégio daquele que foi alcançado pela graça de Deus, com o propósito de abençoar vidas para a glória do Senhor. Então nós vamos iniciar aí com essa primeira frase, Tiago, servo de Deus. É importante nós olharmos para isso, porque ele fazia parte da família biológica de Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 55, ele aparece ali naquela lista, ao lado de Judas e também das suas irmãs, filhos biológicos de Maria, né? Ou seja, Maria não permaneceu virgem, ela teve filhos que eram meio-irmãos de Jesus, né? Meios irmãos, ou seja, não por parte de José, mas por parte de Maria, Tiago era irmão, meio-irmão de Jesus. Mateus capítulo 13, nós temos essa informação no versículo de número 55, vale a pena você conferir, porque esse Tiago aqui não é o Tiago, irmão de João, que foi morto lá em Atos capítulo 12, o Tiago aqui, ele é irmão de Jesus. Mateus 13, verso 55, não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, Tiago, ele era irmão de Jesus, como Judas, que escreveu a carta de Judas, né? Tem algumas pessoas que não leem a carta de Judas, porque acham que foi o Iscariotes que escreveu, né? Não foi o Iscariotes, foi Judas também, irmão de Jesus, e que também vai se identificar como servo de Deus. É muito interessante isso.
Agora, por que esse dado é importante? E eu falei que servir a Deus é um privilégio daqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Porque durante o ministério terreno de Jesus, os seus irmãos não creram nele. João capítulo 7, Evangelho de João no capítulo 7, nós temos essa informação. Inclusive, dando algumas sugestões para Jesus ir a Jerusalém, aparecer, né? João capítulo 7, versículo 3. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifesta-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus creram nele. E aqui nós vemos a trajetória da graça de Deus na vida de Tiago. Porque durante o ministério terreno de Jesus, e o texto bíblico aqui de João 7 nos dá essa indicação, ele resistiu à graça de Deus. Mas aí nós chegamos num capítulo crucial das Escrituras, 1 aos Coríntios, capítulo 15, o capítulo da ressurreição. Paulo, nos primeiros versículos, está relembrando o Evangelho àquela igreja. Capítulo 15, no versículo 3, Paulo diz: primeiramente vos entreguei que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É o coração da nossa fé. Cristo morreu pelos nossos pecados. A nossa condição espiritual era de separados de Deus, mas Deus entrou na história. A graça de Deus se revelou salvadora, se manifestou salvadora. Ele pagou a nossa dívida. Ele foi sepultado, ele desceu à região dos mortos. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Paulo diz no capítulo 1, versículo 4 de Romanos, que a prova de que Jesus é o Filho de Deus está na sua ressurreição. Louvado seja Deus. Mas a partir do versículo 5, meus irmãos, Paulo vai dizer que Jesus apareceu. O Cristo ressurreto apareceu, bendito seja o nome do Senhor. Apareceu a Pedro, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. E Paulo diz naqueles dias que muitos ainda viviam. Alguns já haviam morrido, mas alguns viviam ainda nos dias de Paulo. Lee Strobel, um repórter de Chicago, que teve um encontro com o Senhor Jesus. Esse homem, ele era um repórter investigativo de crimes, criminal. E esse homem se converteu estudando a ressurreição de Jesus. A esposa dele se converteu, a vida dela começou a ser transformada, e ele começou a ler a Bíblia. Tem alguma coisa acontecendo com essa mulher. É uma nova criatura, e ele ficou impressionado. No primeiro momento não ia à igreja. Depois ele passou a ir de vez em quando. A igreja tinha lá um curso para aqueles que estavam com fome de Deus, tinha lá um curso de iniciação bíblica, e ele começou a estudar, sobre a ressurreição. E ele, como repórter criminal, ele dizia o seguinte: o que é crucial na minha profissão? Quando eu vou fazer uma investigação para elucidar um crime, o que é essencial? Testemunha. Às vezes, quando tem 1, 2, 3 testemunhas, já é uma festa. Ele falou assim: como é que é possível? Jesus apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. É impossível isso ser mentira. Essa verdade cruzou 20 séculos. Homens e mulheres viram-no ressurreto dentre os mortos. Apareceu a Cefas, apareceu a mais de 500 irmãos, apareceu a Tiago, diz o versículo 7. Tiago é convertido a Cristo quando viu ressurreto dentre os mortos. Aquele que não cria, João 7,5, seus irmãos não criam nele, até que Jesus se apresentou vivo diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. A graça de Deus fez dele um líder da igreja em Jerusalém. O primeiro concílio da igreja, em Atos capítulo 15, Tiago tem uma posição de importância.
Ele traz o parecer final. Depois de Paulo, Pedro e Barnabé falarem, ele traz a palavra final. A graça de Deus agiu na vida desse homem. A graça de Deus fez dele uma coluna. Gálatas capítulo 2, verso 9. Paulo diz que no início da sua trajetória ele foi visitar a liderança lá em Jerusalém por uma revelação de Deus. Estudamos Gálatas aqui. E Paulo associa Pedro, Tiago e João como colunas da igreja, Gálatas 2,9. É esse Tiago, que era um incrédulo. Esse Tiago que teve um encontro com Cristo ressurreto. E ao se identificar agora como servo, esse que é meio irmão de Jesus, esse que se tornou um líder da igreja, ele está culturalmente assumindo que foi comprado, que ele pertence a um dono agora. Que o mais importante na sua vida é que ele foi convertido ao Senhor. A sua condição espiritual é mais importante do que a sua questão biológica. O fato dele ser convertido a Cristo, para ele era mais importante do que dizer, sabe de quem eu sou irmão? Porque ele foi convertido ao Senhor. E a sua identidade foi transformada. E agora ele pertence ao Senhor. Ele diz, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É isso que me identifica. A graça mudou a minha identidade. A minha identidade agora é definida como um filho amado de Deus, como um servo de Cristo. Na sua autoapresentação, ele deixa claro que a conexão espiritual que ele desfruta com Jesus é muito mais importante que a sua conexão biológica. Ser um servo de Jesus é mais significativo do que ser um meio-irmão biológico de Cristo. Parece que ele entendeu as palavras de Jesus em Mateus 12, de 46 a 50, quando a família de Jesus está ensinando, e a família se apresenta, e alguém diz assim, olha, tua mãe e seus irmãos estão lá fora. Jesus aponta para os discípulos, aqui está a minha mãe e meus irmãos, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Amém, amados? Nós fazemos parte da família de Deus, por causa da graça salvadora de Jesus. Simplesmente Tiago, servo de Deus. Não precisa usar outras credenciais. Não precisa bater na mesa e dizer, eu sou irmão de Jesus. Porque a graça que o alcançou foi suficiente para mudar a sua história. Amém? A graça mudou a minha vida, meu irmão. A graça mudou a sua vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Deus fez na sua vida, meu irmão, para que você fosse convertido a Cristo e se tornasse um servo de Deus. Como você tem celebrado essa graça na sua trajetória de vida? Tiago simplesmente diz, servo de Deus. Pode me chamar assim. Mas você é irmão de Jesus, não pode me chamar de servo. Escravo. Comprado, redimido, resgatado, perdoado, reconciliado, amado, adotado, selado. Aleluia! Tiago, servo de Deus, já é suficiente. Paulo César Brito diz, ser servo é promoção. Ser servo é promoção. Segundo lugar, o texto diz, e do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é importante teologicamente. Porque ao colocar o Senhor Jesus ao lado de Deus, ele está afirmando que ele cria na divindade de Jesus. Ele está equiparando o Senhor Jesus como Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor. A palavra Senhor aqui é uma palavra aplicada à divindade.
Para ficar mais claro ainda, no capítulo 2, no versículo 1, e nós vamos chegar lá mais adiante, mas só para os irmãos perceberem essa verdade teológica, bíblica, da divindade de Cristo afirmada nessa afirmação, servo de Deus e do Senhor Jesus, ele diz 2:1, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Ele chama Jesus de o Senhor da glória. Alguns comentaristas associam ao Salmo 24. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso. Tiago está afirmando ao declarar que ele é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que Jesus é mais do que o filho do carpinteiro, que ele também era. Jesus era mais do que um líder importante, que ele também era. Jesus é Deus Filho, Deus encarnado. Bendito seja o nome do Senhor. É possivelmente uma referência à posição elevada de Cristo como resultado da ressurreição, ascensão e exaltação à destra de Deus, declarar que Ele é o Senhor da glória. E Tiago é servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse é o título mais completo de Jesus. Senhor se refere à divindade. Jesus se refere à humanidade. Cristo se refere ao fato dele ser o ungido, o Messias prometido. Senhor Jesus Cristo, Ele é divino, Ele é humano e Ele é o Cristo, o Messias prometido, aquele que Deus, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, afirmou que viria descendente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Amém? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Todo pecador que é salvo por Cristo foi salvo para servir ao Senhor na história. Romanos 6:22, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Nós fomos transformados em servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas na terceira parte do versículo ele diz as 12 tribos que se encontram na diáspora. Servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos. Então, como é uma epístola, né, o gênero aqui literário é uma carta, é interessante que as cartas do Novo Testamento seguem o caminho natural das cartas do mundo greco-romano. Uma saudação em que você encontra o remetente, o destinatário, um corpo, algumas mais alongadas, outras menores, e uma saudação final. E aqui nós encontramos esse padrão. Primeiro versículo nós temos o remetente, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas a quem ele está destinando essa carta? As 12 tribos. Vejam então, irmãos, que nesse momento ele está servindo essas pessoas. Ele está encorajando esses irmãos, né? O servo é chamado a servir, é isso que Tiago está fazendo aqui. Ele está encorajando os seus irmãos que foram dispersos na diáspora ou na dispersão por causa do Evangelho. As 12 tribos era uma maneira de se referir não somente aos cristãos judeus, né? Originalmente essa ideia, os que foram dispersos, as 12 tribos dispersas, tem a ver com o cativeiro da Babilônia. Mas aqui está sendo aplicada à igreja, judeus e gentios que creram no Senhor Jesus, que estavam sendo perseguidos por causa do Evangelho. Possivelmente essa carta foi escrita por volta do ano 49, alguns comentaristas dizem isso. Então ele está escrevendo no momento de intensa perseguição, a igreja espalhada. E essa dispersão, alguns comentaristas dizem que é diferente da que aconteceu no cativeiro. No cativeiro era juízo de Deus. Juízo de Deus, correção divina. Porque o povo do passado se envolveu com os ídolos das nações, com o estilo de vida das nações. Mas agora a dispersão é para a expansão do Evangelho. Lembra da morte de Estevão?
A igreja permanecia em Jerusalém. Jesus falou: Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a igreja fica parada em Jerusalém. Culto da manhã, Barnabé vai fazer uma série de mensagens sobre contribuição, igreja lotada. Culto da noite, Pedro vai testemunhar sobre o avanço, sobre como ele foi chamado, as experiências que ele teve com Deus. Na outra semana, João vai começar uma série sobre o amor, igreja abarrotada. Aí Jesus falou: vocês vão ficar só em Jerusalém, né? Vou arrumar um problema para vocês já já. Estevão morre, primeiro mártir do Evangelho, morre servindo ao Senhor, morre como Jesus morreu. Senhor, não lhes imputes esse pecado. E ele está sendo apedrejado, a glória de Deus vem sobre ele, e a glória de Deus vem sobre toda a igreja que quer ser fiel ao Senhor. E ele vê os céus abertos, Jesus em pé, à direita de Deus. Todas as outras referências de Jesus ao lado de Deus, ele está sentado, mas aqui ele está em pé, para receber a sua testemunha fiel. E diz o texto que naquele dia houve grande perseguição, e a igreja se espalha, para levar o Evangelho, para expandir o reino de Deus, para que as nações pudessem ouvir desse amor libertador de Jesus. E o Evangelho chegou até nós por causa dessa dispersão aqui. Então Tiago está escrevendo às 12 tribos na dispersão. Homens e mulheres de Deus que estavam perdendo seus bens, perdendo as suas propriedades, mas não perdendo a sua fé. Ele está escrevendo a irmãos que estavam passando por provações. Por isso, do versículo 2 a 4, que nós vamos ver na semana que vem, ele vai tratar disso. Eles estavam sendo provados. A fé estava sendo provada. Então, Tiago os encoraja nessa carta. Os desafia a permanecerem firmes, a confiarem no Senhor nas adversidades. Quando passarem por tribulações, tenham motivo de alegria, não pela dificuldade em si, mas pela graça de Deus que se manifesta na nossa adversidade. Nós não nos alegramos pela luta em si, mas por aquilo que Deus faz no meio da dificuldade. Sadraque, Mesaque e Abednego não se alegraram pela fornalha em si, mas pela graça de Deus agindo ali dentro. E nós vamos ver isso mais adiante. Então é para esse público que ele está escrevendo. Aliás, irmãos, era assim que os escritores do Novo Testamento se referiam à igreja, aos dispersos, aos peregrinos. Vejam, primeira carta de Pedro, capítulo 1, nós estudamos essa carta aqui também, fizemos uma série na primeira carta de Pedro, e Pedro vai dizer, capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros, na diáspora. Ele diz que essas pessoas, no verso 2, são eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eleitos por Deus por uma decisão na eternidade, mas peregrinos na história. Essa é a nossa identidade, irmãos. Eleitos de Deus, mas peregrinos na história. Essa pátria não é nossa. Essa casa aqui é alugada, amém, querido? A nossa verdadeira pátria está nos céus. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Deus está nos usando para convidar as pessoas a se reconciliarem com Deus, segundo Coríntios 5,18. Mas nós pertencemos a uma pátria. O embaixador é alguém que representa uma nação. Ele não está na sua nação, ele representa uma nação. E nós representamos o reino de Deus na terra. Nós falamos em nome do céu, nós falamos com a autoridade do céu em nome de Jesus. Mas nós estamos caminhando para a eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, nós somos esses cristãos na diáspora. Nós somos esses que estão passando forasteiros e peregrinos na história, caminhando para a eternidade, para a honra e para a glória do Senhor. Eleitos por Deus na eternidade, mas dispersos por amor a Cristo na história. A esses, Tiago se dirige carinhosamente, ele lhes diz saudações. Eu acho bonito isso. Isso aqui nos fala de um cuidado, de um amor cristão,
de empatia, de companheirismo, de pastoreio. Vocês estão na diáspora por amor a Cristo. Saudações. Nós somos um corpo só. Eu gosto de como Portas Abertas se refere à missão Portas Abertas, falando dos nossos irmãos perseguidos. Eles dizem, eles vivenciam, experimentam a mesma fé que nós, mas não da mesma liberdade. Mas é uma igreja só. E não adianta você orar pelos cristãos perseguidos, pedindo a Deus para a perseguição acabar, porque nem eles oram assim. Eles oram dizendo, Senhor, não permita que nós neguemos o Teu nome. Essa é a oração de um cristão perseguido. E às vezes eles oram por nós, pedindo misericórdia. Que os nossos irmãos saibam lidar com a sua liberdade. É o contrário. Nós oramos, pedindo misericórdia para eles, porque faz parte, a Bíblia manda a gente orar, né? Por todos que são perseguidos e nós muitas vezes oramos como se eles estivessem numa situação difícil. Pelo contrário, eles estão no calor da provação, sendo sustentados pelo Senhor, dizendo, Senhor, nós não queremos negar o Teu nome. Foi o que aconteceu com Estevão. A glória de Deus, a graça de Deus se manifesta poderosamente nesse tempo. Filipenses 1:29 diz que nós não recebemos somente a graça de crer, mas também de padecer por Cristo. Há uma graça no sofrimento. É o que a gente vai ver semana que vem. Há uma graça, algo especial que Deus faz. Então a questão é como nós lidamos com a nossa liberdade. A questão é como nós lidamos com a abundância de Bíblia que a gente tem em casa. Nós temos orado toda quarta-feira pela igreja perseguida, pelos povos não alcançados e pela tradução de Bíblia. Há povos que não têm ainda a Escritura. Às vezes tem um texto, ou um trecho, ou um livro. E há irmãos nossos gastando a sua vida, décadas, entrando numa tribo, aprendendo a língua que muitas vezes não é escrita. Eles têm que ouvir, pegar a sonoridade e vai anotando. Irmãos, isso demora décadas. Às vezes há pessoas que morrem e alguém da família vai dar continuidade e vai fazer a entrega do Novo Testamento, por exemplo, a uma tribo. Então, irmãos, é algo tremendo que Deus está fazendo na história. E nós participamos desse povo. Nós também estamos na diáspora. Nós também somos peregrinos e forasteiros. E nós precisamos ser encorajados a aprendermos a lidar bem com o que Tiago vai chamar aqui nesse capítulo 1, no final, de a lei da liberdade. Não é fácil. Não é fácil lidar com a liberdade. Não é fácil. Nós precisamos de uma disciplina. Às vezes essa palavra disciplina parece que é algo ruim, mas disciplina é algo bom para nós, nos dá liberdade. Né? Por exemplo, se você entra no trabalho 7 horas da manhã e acorda 5 para as 7, a sua indisciplina vai trazer problema para você. Se você acorda mais cedo, você pode orar, ler a Bíblia, toma um café, chega lá ainda 15 para as 7 ainda, esperando o patrão chegar. A sua disciplina te trouxe liberdade. Né? Então, nós precisamos das disciplinas espirituais, por exemplo. Né? A gente está aqui, graças ao Senhor, ainda temos liberdade. Ainda não tem ninguém na porta aí, com um fuzil apontado para a igreja, com uma espada na nossa cabeça, ainda. Hoje nós temos Bíblia, linguagem de hoje, de ontem, de anteontem, estudos. Mas o que a gente faz com a nossa liberdade? A gente pode pregar o Evangelho. A prova disso é que no último domingo do mês, todas as igrejas do bairro vão estar aqui. Ainda temos a liberdade. O que a gente faz com a liberdade? O que a gente faz no dia bom? Né? Porque a Bíblia diz que vai chegar o dia mau. No dia mau é o dia da provação mais intensa. Aí quando o dia é bom, é tranquilo, o que a gente faz? A gente tem que se preparar, orar, ler as Escrituras, evangelizar, servir, se engajar, consagrar a vida em resposta ao Evangelho. Mas às vezes a gente espera o dia mau chegar para começar a orar. Uma prova bíblica de que isso não aconteceu foi na vida de Daniel, Daniel capítulo 6. Tem lá um decreto dizendo que ninguém pode mais orar a não ser ao rei. E Daniel, diz o texto bíblico,
que ouve aquilo, sobe para o andar de cima da sua casa, com as janelas abertas para Jerusalém, e ora como de costume. Ele não passou a orar por causa do decreto, ele já orava todo dia. O decreto não pegou desapercebido. A tribulação, a provação, a angústia, a aflição tem nos apanhado de surpresa, irmãos. E agora o que eu faço? Quer ver a reunião de oração encher? Provação, tribulação. Quer ver você ler mais a Bíblia? Fogo. Fogo chegando, né? Fogo na Bíblia é provação. Jeremias 17 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor. É como árvore plantada junto às águas, plantada junto ao ribeiro. No ano da sequidão, não deixa de dar frutos. Quando veio o calor da provação, quando veio o fogo da provação, ele continua, porque ele está lá, ó, junto às águas. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós aproveitemos a nossa liberdade. Tiago está escrevendo para aqueles que tiveram que sair de casa, para aqueles que tiveram ordem de despejo. Vai embora, some daqui. Que não podiam comprar, que não tinham autorização para comer, comprar no mercado. Perseguição do Império Romano. Tiago se dirige a esses irmãos e diz: saudações. E a partir da semana que vem nós vamos ver como é que Deus encorajou aqueles irmãos e nos encoraja a, quando nós passarmos, qual é o nosso pensamento, o que nós temos que entender que Deus faz quando nós passamos por provações. Elas não são aleatórias na nossa vida. Deus tem um propósito, um bom propósito. O bom propósito de Deus na minha e na sua vida, depois que nós conhecemos a Cristo, é nos fazer mais parecidos com Ele. Tiago vai chamar isso de não ser em nada deficiente, ser perfeito, íntegro, inteiros. Como é que isso acontece? Várias provações. Ela produz perseverança. A tribulação, a provação produz. Louvado seja Deus. Não é infrutífero, ela produz. Nós crescemos. Meu irmão, olha para a sua trajetória desde a conversão até hoje. Retira toda a provação que você passou. Você vai ver que você não teria crescido. Você vai ver que você não conheceria mais profundamente o Senhor que te ama. Na hora da prova, na hora da adversidade, Ele passou com você. Quando passares pelas águas, eu passarei contigo, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Por quê? Porque eu vou passar com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Mesmo na diáspora, mesmo na dispersão, nós podemos confiar no seu caráter, em nome de Jesus. Desafio os irmãos, então, a estarmos aqui nas próximas semanas para refletirmos sobre essa carta. Essa carta foi considerada provérbios do Novo Testamento. Há muitos conselhos práticos de sabedoria para enfrentarmos as batalhas e sabermos que há um Senhor que governa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Duas aplicações, amados irmãos. A sua identidade é definida pelo Evangelho, pela obra de Cristo, ou você a tem buscado em outras realidades? Quem é você? Tiago era meio irmão de Jesus e ele diz simplesmente: Tiago, servo de Deus. Está muito bom para mim. Eu era cego e agora eu vejo. Eu estava perdido e fui achado. Fui perdoado. Fui adotado na família de Deus. Sou filho amado. Você é filha amada do Senhor. Não preciso que a minha foto esteja ao lado do Cristiano Ronaldo, nem do Neymar, até pela dívida de gratidão que eu tenho por ele por ontem, né? Até poderia tirar uma foto com ele, né? Fazer uma montagem aqui. Muito obrigado, Neymar. Mas não quero ter meu nome associado a Neymar, Cristiano Ronaldo, a Messi, porque eu sou servo do Deus Altíssimo, lavado no sangue do Cordeiro. Meu nome está escrito no livro da vida. Louvado seja Deus, selado pelo Espírito Santo, meu irmão.
Quem é você, filho amado de Deus em Cristo Jesus? Antes de ser médico, antes de ser engenheiro, antes de ser um ator, antes de ser um professor, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Embora as conquistas, fruto do seu estudo, do seu trabalho, das suas pesquisas, dos seus anos de dedicação, isso seja bênção na sua vida, bênção de Deus, e que isso seja usado para a expansão do reino de Deus. Mas, meu irmão, um dia você vai se aposentar. Você vai ser um ex-pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Você vai ser um ex-biólogo da Fiocruz. Você vai ser um ex-diretor da Petrobras. Mas você vai continuar sendo filho de Deus e filha de Deus. Em nome de Jesus. Segunda aplicação, você reconhece que foi salvo pela graça de Deus para servir a Deus e as pessoas. Tiago era um incrédulo. Tiago era incrédulo. Mas Jesus se revelou a ele como Salvador, como Senhor. E é por isso que ele diz aqui, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo apareceu a ele, ressurreto, vivo, e mudou a história dele. Ele quer fazer isso na sua vida hoje. Que você possa dizer também, eu sou servo de Deus, sou filho amado de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos ficar em pé nesse momento? Queria que você parasse diante do Senhor, fechasse seus olhos e respondesse essa pergunta muito simples. Quem é você? Como a sua identidade é definida, sobretudo aos olhos do Criador, aos olhos do Deus eterno? Quem é você diante de Deus? A Escritura só nos apresenta duas respostas possíveis. Uma mera criatura ou um filho de Deus. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor, mas por causa do pecado nos separamos de Deus. Filho de Deus, segundo a palavra do Senhor, é aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. É aquele que descansa, a sua fé descansa somente em Jesus, não é em Jesus e mais alguma coisa, é só nele. O sangue dele é suficiente para nos perdoar, nos purificar e nos reconciliar com o Pai. Você já foi reconciliado com o Pai? Se Cristo vier hoje, você está pronto para ir com Ele e viver a eternidade com Ele? Se os seus olhos se fecharem hoje na história, quando se abrirem na eternidade, você vai estar diante do Senhor que te salvou. Tiago era um incrédulo. Ele disse para Jesus, vai lá para Jerusalém, você não quer aparecer? Faz lá. Faz um evento grande lá, a festa está cheia. Jesus diz, a minha hora não chegou ainda. Eu sei quem eu sou. Eu sei a quem eu devo agradar e adorar e a servir. Sua vida já está nas mãos de Jesus, feche seus olhos. Quem sabe nessa manhã você vai dizer, Senhor Jesus, eu me rendo ao teu amor, eu confesso que o Senhor é o meu Salvador. E Senhor, faça isso hoje. Se você quiser fazer hoje de manhã, nos procurar no final do culto, nós queremos orar com você. Domingo à noite acabou o culto, um jovem que estava aqui falou, pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor. O culto tinha acabado. Deus tem o tempo dele, a maneira dele. Quem sabe agora você quer até vir aqui, queremos orar por você. Você quer sair daqui dizendo, eu sou serva de Deus, sou filho de Deus, porque eu creio em Jesus e eu quero viver para a glória dele. Você é convidado a vir, fique à vontade. Se o Espírito Santo está falando contigo, fique à vontade. Abra o seu coração, vamos orar em nome de Jesus. Senhor amado, obrigado, Senhor, porque nós somos servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou como fez na vida de Tiago e fez dele agora um servo. Ele está escrevendo aos seus irmãos, encorajando os seus irmãos a permanecerem firmes, a entenderem que no meio da provação o Senhor está produzindo coisas boas, a descansarem no Senhor, a confiarem no Teu amor, Senhor,
a usarem bem as suas palavras, a não murmurarem nas provações. Enfim, Senhor, há tantas lições importantes nessa carta. E no final, ele convidou aqueles irmãos a olharem para a vida de Jó. O que o Senhor fez, depois de tantas provações, o fim que o Senhor lhe deu. Louvado seja o teu nome, Senhor. No meio da prova, muitas vezes nós não enxergamos aquilo que o Senhor está fazendo. No meio da dispersão, do desconforto, de ter que sair de casa perseguido, com medo, acuado. Mas nós caminhamos para a eternidade. Nós somos forasteiros, sim, mas somos eleitos de Deus. E nós sabemos para onde estamos indo. Em dias favoráveis e em dias de adversidade, no dia bom, no dia mau, há um Senhor sobre as nossas vidas, que nos comprou com o sangue de Jesus, que nos selou com o Espírito Santo, e que nos declara, se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Bendito é o teu nome, Senhor. Recebe a nossa adoração nessa manhã. E se há alguém nesse lugar que ainda não nasceu da água e do Espírito, converte esse coração ao Senhor, para que possa dizer também como Tiago: sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.